Irmãos, vamos estar começando aqui o estudo sobre o capítulo 10, que é a nossa ênfase de hoje, no capítulo 10 do Evangelho segundo escreveu Marcos. E aqui eu fiz brevemente para os irmãos acompanharem, tem no telão ali alguns slides, e fica mais fácil para a igreja compreender e para nós irmos estudando e aprendendo junto aí com uns com os outros, tá? Para a gente começar, tem aqui toda a estrutura da aula, e a gente vê que o capítulo 10, e o tema é: o servo veio para servir a todos. E o texto áureo aqui, para mim, ele resume muito bem esse capítulo 10, e ele resume principalmente também o livro, todo o evangelho aí de Marcos, que ele quer mostrar o próprio Cristo como se fosse o servo. E diz assim, lá em Marcos 10, 45, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E ali a verdade prática: somos salvos para servir a Jesus e ao próximo. E aqui nós temos os 3 tópicos principais que nós vamos passar por aí. O primeiro é família e divórcio. No começo do capítulo é tratado sobre isso, que tem a armadilha maldosa dos fariseus. Eles vêm conversar com Jesus, eles vêm indagar acerca de algumas armadilhas que eles querem pegar Jesus. Depois nós temos uma aula profunda que Jesus ele pega ali aquela armadilha e ele mostra através da Bíblia, da palavra de Deus, qual é o correto que nós devemos seguir. E depois tem coração endurecido, nós vamos entender o porquê. Depois entramos ali, crianças e ricos, indignação de Jesus, riquezas e autojustiça, o amor ao dinheiro e encorajamento. E no terceiro tópico, o maior é o que serve. Exemplo de humildade, ânsia pelo poder e modelo de discípulo. Isso daí vai ser os pontos que nós iremos estudar, iremos aprender e entender o que cada coisa que está passando no capítulo 10 ali, cada versículo, entender o contexto cultural, todo o contexto ali que Jesus quis passar naquele momento. E aqui os irmãos podem ler comigo, quem puder, são os objetivos dessa lição de hoje. Os irmãos podem ler comigo? 1, 2, 3. Defender o matrimônio indissolúvel e monogâmico. Praticar a humildade em todos os nossos relacionamentos. Renunciar às coisas ou projetos que nos afastem de Jesus. Esses daí são os 3 objetivos. Se hoje você sair daqui entendendo que o matrimônio ele é indissolúvel e ele é monogâmico, amém, maravilha. Se você sair daqui praticando a humildade em todos os nossos relacionamentos, ok. E renunciar às coisas ou projetos que afastem de Jesus. Você saindo daqui esta manhã, entendendo essas 3 coisas, maravilha, isso daí que você precisava entender, e que eu e você, nós saiamos daqui entendidos disso e sabendo que a palavra de Deus, ela tem excelente ensinamento para mim e para você. Aleluia. E aqui nós entramos no primeiro tópico, que é família e divórcio. E aproximando-se deles, os fariseus perguntaram-lhe tentando: é lícito ao homem repudiar a sua mulher? Está ali em Marcos 10 e versículo 2. Irmãos, aqui já foi lido, foi feita a leitura inicial, e aqui eu quero ler rapidamente com vocês o comecinho, que diz assim, e eles os fariseus aproximando de Jesus, eles perguntaram, tentando ele: é lícito ao homem repudiar a sua mulher? Mas Jesus respondeu: o que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar, ou divorciar. E aqui nós precisamos entender algumas coisas, que é o seguinte: ao fazerem essa pergunta, eles estavam tramando 2 armadilhas aí com Jesus. A primeira era uma armadilha política e a segunda era uma armadilha teológica. Quando eles indagaram a Jesus sobre isso, eles queriam pegar Jesus, eles não estavam querendo tomar os seus ensinamentos, e sim eles estavam querendo arrumar uma armadilha para Jesus, porque eles não acreditavam em Jesus. É bem verdade que hoje em dia tem muitos judeus, tem muitas pessoas que ainda esperam o Messias prometido, eles não acreditam em Cristo. E todo esse movimento aí deles irem, indagarem a Jesus, isso daí também tem um porquê. É bem interessante a gente entender. Olha só, quando havia alguma dúvida acerca da Bíblia, de difícil interpretação, era aconselhado procurar os sacerdotes e os anciãos para resolver a situação. O
que acontecia? A própria Bíblia, ela diz isso. Quando você tem alguma dúvida acerca da Bíblia, quando você é uma questão de difícil interpretação, é necessário você procurar os sacerdotes e os anciãos ali daquela época, para eles te ajudarem a elucidar aquela questão, a entender aquela questão. Hoje em dia não é diferente. Quando você tem alguma dúvida, quando você lê a Bíblia, você fala, nossa, eu não estou entendendo isso, não estou entendendo o que está querendo dizer. Você ora a Deus, claro que nós devemos ter a nossa leitura da Bíblia, o nosso estudo. Porém, quando você está com uma difícil interpretação, também está aí os seus pastores, tem obreiros que possam te ajudar a elucidar isso, claro, à luz da palavra, e não aquilo que eu acho, não aquilo que eu acho legal ou só por experiência própria minha, e sim pela a palavra, à luz da palavra, tá? Então, aqui fala, quando alguma coisa te for difícil demais em juízo, entre caso e caso, de homicídio, de demanda e de violência e outras questões de litígio, então te levantarás e subirás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Virás aos levitas sacerdotes e ao juiz que houver naqueles dias, inquirirás e te anunciarão a sentença do juízo. Então, esse daí era uma instrução que tinha para o povo. Então, eles tinham esse hábito de se encontrarem ali na praça, de se encontrarem ali na cidade e indagarem ali os anciãos, os rabinos da época, que são os mestres, os doutores da lei. E eles fazendo isso com Cristo, eles queriam tirar essas dúvidas. Porém, aí que a gente vê que eles estavam querendo tramar uma armadilha. Mas nós sabemos que Cristo é o quê? Cristo, ele é Deus. Cristo, ele sabe de tudo. Então, quando eles vinham querer pegar Jesus numa armadilha, ele já sabia de tudo, porque ele é poderoso, ele é onisciente e ele é onipotente, ele sabe de todas as coisas. Glória a Deus por isso. E a gente entende aqui, primeira coisa, era uma armadilha política. Aqui no capítulo 10, nós vemos que Jesus, ele estava, esse aqui é o ministério de Jesus na Pérea, uma região ali. E a Pérea, ela era governada por Herodes Antipas, Alguns irmãos aqui já devem ter lembrado desse nome. Quem foi Herodes Antipas? Herodes Antipas, ele se divorciou e casou-se com Herodias. E Herodias era a mulher do seu irmão, Herodes Filipe. Olha só, irmão, que bagunça. Herodes Antipas, ele era casado e um belo dia ele foi visitar o seu irmão, Herodes Filipe, ele se apaixonou pela mulher do irmão dele, e ela também se apaixonou por ele. Então ele se divorciou da sua esposa, e ela também se divorciou do seu marido, e eles se casaram. Então, isso daí já era errado perante a lei de Deus. Então, teve ali um homem de Deus, um servo de Deus, que foi contra isso, e ele indagou, e ele disse, isso daí que vocês estão fazendo é errado. Quem foi esse homem? Aqui está dizendo, foi João Batista. Ele denunciou essa prática. Só que ele denunciando isso, os irmãos conhecem qual foi o fim de João Batista. Ele acabou perdendo a cabeça dele por causa disso. Então, o primeiro ponto aqui era uma armadilha política. Eles queriam que, se Jesus ele falasse, ele fosse contra aquela questão de repudiar, a questão de se divorciar, ele já estava com um problema político. Por quê? O próprio governante da época já tinha assassinado João Batista por isso. Então, essa é a primeira armadilha, a armadilha política. E a segunda armadilha, que aqui a gente vai discorrer melhor, a armadilha teológica, que diz assim, se Jesus ele dissesse que poderia repudiar a esposa, que poderia divorciar, mandar embora, ele seria acusado de afrouxar a lei do Senhor, que a lei do Senhor ela é bem clara, Isso aqui a gente vai ver mais para frente. Segundo, se ele dissesse que não, eles diriam que ele estaria indo contra o que Moisés escreveu sobre o divórcio. E aqui a gente vai entrar. O que Moisés ele disse acerca do divórcio, é isso que eles se apegam, é isso que eles queriam se embasar acerca do divórcio, que é repudiar a sua esposa, E diz assim, se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe o der na mão, e a despedir de casa. Aqui, os irmãos podem abrir na sua Bíblia, em Deuteronômio 24. Isso daqui é onde eles se embasavam. Eles diziam que, mas foi mandado por Moisés. Se o homem não se agradar da esposa, ele pode mandar ela embora.
Só que a gente vê, e a gente estudando e entendendo o contexto aqui, não é bem isso que está querendo dizer. Aqui, para a gente entender o que está acontecendo. Ele está fazendo uma defesa para com as mulheres. É uma permissão e não uma ordem. Isso aqui a gente vai entender. Primeiro de tudo, para a gente entender esse contexto, eu já falei para os irmãos a questão dos anciãos que tiravam as dúvidas, né, do povo. E tinha as escolas rabínicas, né? Os rabinos são os doutores da lei, os que ensinavam a lei. E o que acontece? Quando foi começando a surgindo as escolas rabínicas, surgiram 2 rabinos muito famosos aí, eles começaram a se destacar. Então, tinham 2 escolas rabínicas que elas se opunham uma com a outra. A primeira aqui é a escola de Hillel. Ele ensinava que esta palavra indecente, os irmãos vê lá, se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele, o marido, achado coisa indecente nela, aqui está querendo dizer o quê? Ele defende que essa palavra era qualquer coisa que incomodasse o esposo. Olha só, o perigo da má interpretação da Bíblia. Essa questão indecente, o pessoal que era os adeptos de Hillel, eles começaram a usar isso daí de uma forma contrária, né? O que é indecente? Qualquer coisa que incomodasse o esposo. E aqui os irmãos olhando e entendendo a história, tudo que o esposo ele achava que não estava bom para ele já colocava aqui como coisa indecente. Até se a esposa ela fizesse a comida, se queimasse a comida, se a esposa mostrasse o braço, tudo isso daí o esposo ele já falava que era coisa indecente. Então olha só, irmãos, qualquer coisinha, a comida não ficou boa, está muito salgada, não, vou mandar embora, não quero mais você. Então olha só o problema disso. Por quê? Tem muito esposo que ele começou a achar qualquer picuinha, qualquer coisinha, qualquer entrelinha, para ele despedir a esposa e mandar a esposa embora. E agora tinha outra escola rabínica, que era uma escola mais rígida, mais séria, que ela falava o quê? Ela ensinava, aqui ficou meio estranho, na hora que eu digitei acabei não vendo. Ela ensinava o quê? Que essa palavra indecente, ela seria algo de pecado sexual, de conotação sexual, coisa que é fornicação. Fornicação são relações sexuais ilícitas, fora do casamento, antes do casamento ou fora do casamento, que aí entra a questão do adultério. Então, tinha essas 2 linhas, só que, agora vou perguntar para os irmãos, qual escola os irmãos acham que tinha mais adeptos? Aquela que defendia que somente a questão do adultério, da fornicação, ou aquela que poderia ser qualquer coisa? É claro que era qualquer coisa, né? Então os irmãos, o pessoal da época, eles defendiam isso. Eles falavam que, não, qualquer coisa eu vou despojar a minha esposa, vou lá, não quero mais ela, vou assinar aqui, vou fazer um papel, você está livre, pode ir embora para casa da sua mãe, você não sabe fazer comida. Então olha só, irmão, qual que é o problema, né? Isso daqui eu estou falando do contexto cultural da época, tá? Né? Para os irmãos entenderem. Só que é interessante a gente lembrar que Hillel, ele era um sacerdote, ele era um rabino, que ele era muito respeitado, ele era muito amoroso ali com as escrituras, ele era muito zeloso. Tanto que Gamaliel, os irmãos também conhecem, era neto dele, era neto de Hillel. Gamaliel foi quem ensinou Paulo, né? A Bíblia mesmo diz que Saulo, ele foi muito zeloso, um fariseu muito zeloso, que ele cresceu e aprendeu a palavra aos pés de Gamaliel. E Gamaliel era neto de Hillel. Por quê? Ele era o que tinha mais adeptos, porque ele era mais flexível. E aqui a gente vai entender essa flexibilidade dele, ele entendia mais que não podia ser somente ferro e fogo, ele tratava as coisas com mais clareza, né? Tanto que Hillel, ele era um dos que defendia e deixava os seus adeptos aprenderem o grego, né? Que era a língua mundial da época. Ele era um dos que deixavam. Já a escola de Shammai, não, eles eram mais rígidos. Só que qual que é o problema? Quando tem essa flexibilização, quando deixa muito, né, correr solto, o que acontece? O problema não é o professor, e sim os seus adeptos. Eles começaram a entender o quê?
que essa qualquer coisa indecente, eles começaram a aplicar de qualquer maneira. Esse é um grave problema que a gente vê muito nos dias de hoje. Hoje em dia as pessoas, elas pegam um ensinamento, pegam alguma coisa da Bíblia e começam a acrescentar e dizer, não, isso não tem nada a ver, não, porque a Bíblia não fala isso, ó, se a Bíblia não fala isso, então eu posso. Não, depende, tudo é no contexto cultural da época. Temos que entender qual é o real problema e o motivo disso. Então aqui os irmãos já entenderam essa questão, tá? Primeiro, eles queriam indagar a Jesus, eles queriam pegar Jesus ali na curva, eles queriam colocar uma casca de banana para Jesus ele escorregar e cair ali e ser perseguido, né? E aqui tinha essas duas escolas que eles falavam sobre isso, e a grande maioria defendia que a mulher ela deveria ser repudiada, ela deveria ser mandada embora por qualquer motivo que o esposo achasse. Se o esposo achasse qualquer coisa, ele mandava a esposa embora. E aqui a gente vai vendo que, para a gente entender, quando Moisés ele lavrou essa regra, esta lei, não foi um mandamento, está até escrito lá. Quando Moisés ele escreve isto, ele não está mandando fazer aquilo, ele está simplesmente fazendo um papel, está fazendo uma proteção para a mulher. Por que proteção para a mulher? Os irmãos sabem que, naquela época, era uma sociedade que a mulher ela era tida como uma propriedade do marido. Ela era tida como se fosse um bem do marido. Então, quando o marido ele tinha esse direito, ele fazia essa questão de mandar a mulher embora, ele muitas vezes ainda detinha poder sobre a mulher. Quando Moisés ele fez esta regra que tinha que fazer um papel, como que funcionava? Após Moisés ele fazer esta lei, se você quisesse despedir a sua mulher, se você quisesse se divorciar, você tinha que fazer um papel assinando e falando, ó, eu fulano de tal, estou a partir de hoje despojando, né, mandando embora a minha esposa tal, o nome dela, e pronto, ela a partir disso ela estaria livre, ela andaria com esse documento e estaria livre. Então, por quê? Ela poderia depois se casar novamente, né? Vamos ver isso daí e entender. Ela poderia se casar novamente perante a lei deles lá, e ela podia ter uma vida mais digna. Por quê? Naquela época era feito um contrato nupcial. Quando era feito esse contrato, o pai da noiva, ele pagava um dote para o marido. Esse dote era o quê? Primeiro, para que o esposo, a família, ela pudesse começar uma vida, né? Começar uma vida com alguns bens. E esse dote, ele significava o quê? A parte da herança da esposa, né? Se ela fosse uma filha, a parte da herança dela era pago dote para o marido. Quando era feito o divórcio, o marido ele tinha que devolver esse dinheiro para a esposa. Ele tinha que devolver, ó, eu estou mandando você embora, mas o dinheiro que seu pai me deu também ele tem que pagar. Então, o rapaz ele tinha que devolver tudo isso para a esposa. Então, ela vivia uma vida nova, mas também ela teria condições de viver. Por quê? Antes disso daqui, a mulher, quando ela era despojada, ela vivia a Deus dará, ela não tinha mais ninguém por ela. Ela era como se fosse, né, alguém que não tivesse mais nada por ela, ninguém por ela. Então, isso é uma proteção para a mulher. Muito é se falado, muito é dito que a Bíblia é totalmente machista. Não, a gente vê por toda a Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, que a Bíblia, Deus, ele defendia a mulher muitas vezes. Por quê? Você vê que era uma proteção para a mulher, para ela não ficar somente ali sendo uma propriedade do esposo. Se os irmãos forem olhar em Deuteronômio, se eu não me engano, Deuteronômio capítulo 21, eu até deixei marcado aqui, os irmãos podem abrir na sua Bíblia, Deuteronômio 21, versículo 10. Tem várias proteções acerca da mulher. E aqui no versículo 10 de Deuteronômio 21 diz, acerca da mulher prisioneira. Por quê? Naquela época, quando um povo ele entrava e ele dominava outra região, outro povo, o que eles faziam? Eles saqueavam e eles abusavam das mulheres. Isso daí era comum culturalmente, mas Deus ele nunca foi a favor disso. Deus ele nunca defendeu isso. E até aqui na lei diz, quando um
hebreu, se ele entrasse, dominasse outro povo, e ele visse uma mulher daquele povo que era inimigo, e ele se apaixonasse por ela, ele poderia levar para casa. Mas o que ele tinha que fazer? A Bíblia mesmo aqui fala, ele tinha que tirar a beleza dela. Como que ele fazia isso? Era raspado a cabeça dela e cortado as unhas dela, para ela ficar sem a beleza dela. E ela tinha que ficar ali durante um período pranteando por ter perdido a sua família e o seu povo. Depois desse período, o homem ele tinha que olhar para ela sem a beleza dela. Se ele ainda gostasse dela, ele ficava com ela e casaria com ela. Se ele não gostasse mais dela, ela sem a beleza, seria constatado que foi somente uma paixão momentânea. Então ele tinha que voltar a ela e devolver ela. Então olha só que interessante, por quê? Tudo isso eram regras que Deus estabeleceu para o povo para a defesa e cuidado das mulheres. Então muito se é dito que a Bíblia ela maltrata a mulher, que a Bíblia ela é contra a mulher. Não, tem regras que defendem as mulheres. Porém, muitas pessoas leem, entendem e acham errado aquilo que estão entendendo. Cabe a cada um a interpretação, mas a Bíblia ela sempre defendeu as mulheres. Outra questão, foi uma permissão devido à dureza do coração humano, não uma ordenança. Isso não era uma ordem de Deus através de Moisés. Isso foi apenas uma permissão. Ele apenas permitiu que fizesse aquilo. Ih, saiu aqui. Ele apenas permitiu que aquilo fosse redigido como uma proteção. Por quê? Devido à dureza do coração humano. Não foi uma ordem. Outra coisa que é bem interessante, muita gente acaba indagando. Deus ele é a favor da poligamia? Não, Deus nunca foi a favor da poligamia. Muitas vezes a gente vê na Bíblia, é apenas permitido. Né? O que é permitido? Às vezes é tolerado. Deus ele tolera. Você tolerar não significa você concordar. Todas as vezes que você vê a palavra de Deus, os profetas, aqui o próprio apóstolo Paulo falando sobre casamento, ele está falando de um casamento monogâmico, um homem e uma mulher. Quando você vê tudo isso, que tinha várias mulheres, era o contexto cultural daquela época. E Deus ele foi moldando o povo. Quando nós chegamos no Novo Testamento, você vê o quê? Lá em 1 Timóteo, quando fala acerca do obreiro aprovado. O obreiro aprovado ele tem que ter quantas mulheres, igreja? Uma só. Só uma, né? Se tem outro que tem mais de uma, está errado. Então a gente vê, isso daí foi uma permissão devido à dureza do coração humano, não uma ordenança. O povo hebreu ele pegou o costume do divórcio com os povos pagãos ao seu redor. Por quê? Desde a época da Mesopotâmia, lá da época de Abraão. Quando você vê Abraão com a sua esposa, ele vivia na terra de Ur dos Caldeus, na terra da Mesopotâmia. Lá era permitido o divórcio, lá era permitido ter mais de uma esposa. Então era todo o contexto cultural. Abraão, por exemplo, ele teve uma esposa escrava, que foi Agar. Isso tudo foi antes da lei. E a gente vê que tem muita coisa que a Bíblia ela também é um livro histórico. Ela mostra aquilo, mas ela não está ordenando aquilo. E é bem interessante a gente entender. E aqui Jesus ele deixa a sua maior aula, né, nessa passagem acerca do casamento. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então foi isso. Quando Cristo ele fala, tá, mas o que Moisés falou para vocês? Aí eles lembram o quê? Da questão do divórcio. Ele permitiu a gente fazer o divórcio. Aí Cristo ele leva lá no livro de Gênesis. O que está escrito é o seguinte: deixai o homem, o pai e a mãe, e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. O casamento ele é indissolúvel, irmãos. Olha só que interessante a gente entender e esmiuçar esse versículo. Quando diz aqui, deixa o homem, o pai e a mãe, e une a sua esposa, tornando-se os dois uma só carne. Isso daqui é uma união, irmão, espiritual. A partir da hora que tem um casamento, é uma união espiritual entre os dois. Por exemplo, você que é pai, você que é mãe, não tem como você ter um ex-filho, não tem como você ter um ex-pai, uma ex-mãe. Não tem como, porque é um laço de sangue. Da mesma forma, é a questão espiritual, tá?
isso daí é algo espiritual. E não é somente com a conotação sexual, irmãos. Porque quando diz deixar o homem pai e mãe, é o quê? Não é somente a relação sexual em si do casal. Por quê? Tem que deixar o pai e a mãe. Essa questão do deixar o pai e a mãe não é somente em relação à parte física, de você ir morar em outro lugar. E sim, a partir da hora que um casal ele se une, ele deixa o seu pai e a sua mãe. O que significa isso? O homem não tem mais que obedecer o pai e a mãe. Ele agora deve toda a sua lealdade à sua esposa. A mulher da mesma forma, ela deve a sua lealdade ao seu esposo. Não somente ao seu pai e à sua mãe. O esposo passa a ser autoridade da casa e a esposa também. Isso é a questão de deixar o pai e a mãe. Por quê? Mas eu moro na mesma casa, meus pais e minha mãe, então não deixei pai e mãe. Não, deixou pai e mãe. Você agora, a sua família principal é o seu esposo e a sua esposa. E aqui esse versículo ele diz muito bem isso. E outras coisas, irmãos. Claro que existem assuntos, cada caso é um caso. Existem casos a questão do divórcio, existem casos específicos. Cabe cada caso ser estudado, ser orado, conversado com Deus, ser analisado. Procure, se você está passando por alguma dificuldade, procure o seu pastor, converse, procure ajuda. E o principal de tudo, irmãos, o principal de tudo, que o texto áureo ele se aplica muito bem, e aqui fala, foi a dureza do coração. Não existe coração duro que o Espírito Santo do Senhor, que Deus ele não possa entrar. Se você está passando por alguma dificuldade, Deus ele é todo poderoso para fazer, para cumprir, para fazer algo melhor na sua vida. Então, não tem como falar, não tem mais jeito. Deus ele é quem sabe de todas as coisas. Se Deus ele teve poder para ressuscitar um morto, ele não tem poder para ressuscitar um casamento? Olha só que coisa linda. Então, antes da gente entrar nessa discussão se pode ou não pode, não é melhor eu entender o que diz o texto áureo e falar, como eu posso ser um servo melhor? Como eu posso ser um servo, um marido melhor para minha esposa? Como eu posso servi-la melhor? Esposa, como eu posso servir o meu esposo melhor? Pais, como eu posso servir os meus filhos melhor? E filhos, como eu posso servir o meu pai de uma forma melhor? A partir da hora que a gente entende, vira a chave, de vez ficar discutindo se pode ou não pode divorciar, a gente tem que entender o quê? Qual é o problema que eu estou tendo? Qual é o problema e como eu posso resolver isso? Como eu posso entender essa situação e como eu posso ser um servo melhor? Não somente um obreiro melhor, mas um esposo melhor, uma esposa melhor. A partir da hora que a gente entende isso e passa a ser um servo, servir, fazer a liderança servidora que Cristo ordenou e que Cristo demonstrou, aí sim, irmãos, eu consigo atingir um resultado muito melhor. E aqui a gente passa para o próximo item. Depois dessa discussão acerca do casamento, acerca dos litígios ali de casamento, se pode ou não pode, Cristo ele continua caminhando e aqui acontece. E Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhe, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Ele ia caminhando e o pessoal começou a colocar as crianças ali para ele abençoar, para ele tocar nas crianças, orar por elas, abençoar as crianças. E os discípulos ali, eles, no seu egoísmo, que não tem outra palavra, eles começavam a tirar, a tocar as crianças, para que Jesus ele não perdesse o foco e continuasse a sua caminhada. E Jesus, olha só, ele indignou-se com isso. E ele disse, deixai vinde a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Os irmãos aprenderam no domingo passado, no capítulo anterior, olha só que interessante, Cristo ele já tinha falado acerca das crianças, ele já tinha falado acerca das pessoas fracas, das pessoas que precisavam de uma ajuda maior. E agora, mais uma vez, os discípulos continuam ali tocando as crianças, tirando as crianças, como se elas não merecessem a atenção de Cristo. E aqui é a única vez que você vê que Cristo ele ficou indignado. É uma palavra muito forte. Ele ficou indignado, por quê? Ele já tinha falado, deixa as crianças virem,
Aí não deu pouco tempo, irmão, aqui para a gente, de um capítulo para o outro, mas se você vê na parte cronológica aí, tem quase 6 meses de diferença. Mas a questão não é essa, é que eles tinham já sido ensinados acerca disso, já tinham falado, deixa vir. Por quê? No capítulo anterior, Cristo falou, qualquer um que recebe as crianças, qualquer um que recebe os fracos, não está recebendo somente eles, está recebendo a mim. E não somente a mim, mas quem me enviou. Qualquer benfeitoria, irmão, que você faz, não só para uma criança, mas para uma pessoa que merece, que padece de necessidade, você não está fazendo para aquela pessoa em si, mas você está fazendo para Deus, porque você está demonstrando o seu amor, demonstrando a sua compaixão para com o próximo, e não somente para aquela pessoa que tem algo a oferecer, porque é muito fácil a gente pegar e fazer o bem para quem tem algo a oferecer para a gente, eu vou puxar o saco, vou fazer o bem daquela pessoa, tal, porque eu posso lá na frente conseguir algo em troca. Muita gente age dessa forma, mas aqui a gente vê que no reino de Deus não é assim. E por que as crianças elas são exemplos? Por quê? Naquela época as crianças eram tidas como segunda categoria, como fracas, né? Para a gente entender o contexto cultural. Era o Império Romano, tinha ali os judeus. E naquela época era medido o quê? Quem podia ajudar, quem tinha força física para trabalhar ou quem podia guerrear, entrar no exército. Criança pode trabalhar no duro ali? Criancinha pequena? Não pode. Criança pode ir para a guerra? Não pode. Então ela era tida como se fosse um cidadão ali de segunda classe, como se fosse uma pessoa que não tinha nada a oferecer. Ela era colocada como todas as outras pessoas com necessidade. Aqui se encaixa também as pessoas portadoras de algum tipo de deficiência e muita coisa junta aí. Só que as crianças elas são puras, elas só querem ser o quê? Cuidadas e amadas. Por isso que é falado que a criança ela é um modelo de crente, ela é um modelo de cristão. Por quê? A criança ela não tem nada a oferecer, a criança ela não tem posse, ela não tem nada para falar para você ali, a oferecer. A questão que eu falo assim, questão de força, questão financeira e várias outras coisas. A criança ela só quer o quê? Ser amada, ela só quer cuidado. Quando você vê uma criança pequena correndo na sua direção, ela não quer nada mais do que a sua atenção, o seu cuidado e o seu carinho. Uma criança é assim, ela é pura. Então, por que nós devemos ser como uma criança? Não na questão de você não entender nada, e sim de você ser puro, você chegar a Jesus com as suas mãos vazias, porque Ele vai encher as suas mãos, Ele vai dar tudo aquilo que você precisa. Muitas vezes a gente chega a Jesus com as mãos cheias e fala, Jesus, eu quero isso, tal, não sei o quê. A gente fica colocando Jesus na parede, mas a gente entende o quê? Com Jesus não se barganha, com Jesus não tem como você fazer moeda de troca. Meu irmão, a verdade é simples, Deus ele não precisa de mim, de você, quem precisa dele somos nós que precisamos dele. Então é isso, quando nós viemos para um culto, como que funciona? Os irmãos aprenderam acerca de Hebreus lá, a questão do Antigo Testamento, da sombra, tudo que tinha apontava para Cristo. Quando tinha o altar ali do holocausto, tudo o pessoal chegava, eles entregavam as suas ofertas, o sacerdote ele queimava as suas ofertas e ela subia como cheiro suave ali, no Santo dos Santos. E Cristo, e Deus, como recompensa, ele descia, sua glória se manifestava, como uma recompensa daquela oferta. Hoje em dia, como que funciona? Eu e você, nós chegamos na casa de Deus, nós entregamos a nossa adoração. Eu não venho na igreja para receber, eu venho para entregar. Eu entrego a minha adoração a Deus e Ele recebe a minha adoração como cheiro suave às suas narinas e devolve com a sua presença, a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele sempre esteve ali presente. A glória de Deus, ela já foi derramada. Em Atos 2, isso daí os irmãos conhecem de cor e salteado. Ela já foi derramada. Cabe a nós o quê? Buscar ela, chegar até ela. Eu não tenho que esperar que Deus ele mande. Deus ele já mandou. A sua glória já foi derramada. Cabe a mim e a você o quê? Ir atrás dela e buscar a presença de Deus. E aqui nós entendemos que uma criança, ela é assim, ela vem com as suas mãos vazias, ela não tem nada em troca para oferecer, ela só quer receber.
E quando nós entendemos isso, que eu preciso receber o amor de Deus, que eu preciso confiar na presença de Deus, que Ele tudo fará na minha vida, aí sim eu estou sendo como uma criança. Passamos para frente, e aqui Cristo vai caminhando, e chega uma passagem muito conhecida, que é do jovem rico, né? Que na verdade é do homem rico, né? Porque ele fala que já fez tudo isso desde a juventude. Se ele fala que fez isso desde a juventude, ele não é mais jovem, então ele não é mais jovem rico, né? Então vamos lá. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Aqui Cristo vai caminhando e chega um rapaz, né, chega um homem, e ele fala: bom mestre, o que tenho que fazer para herdar a vida eterna? E aqui Cristo passa para ele o beabá. Ele fala: você tem que seguir ali os mandamentos. Ele faz um resumo dos 10 mandamentos, né? Aí o jovem ele fala assim, né? Ele desdenha de Cristo. Ele fala: realmente eu faço isso desde a minha mocidade. Ele achava que ele estava 100%. Então se for isso, passei de ano, né? Estou zerado. Mas não, a gente entende o quê? Aí Cristo ele continua falando, ele fala: então vamos lá. Ele fala: mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Aí Cristo ele fala, ele fitando os olhos com amor, ele diz: uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Cristo, ele observava e ele lia os corações. Então ele viu que o problema desse jovem era o quê? Ele estava apegado ao dinheiro. E ele manda esse rapaz, ele falou: vai, vende tudo que você tem, negocia todas as suas propriedades e dá aos pobres. Então você vê que além dele ter que negociar, ele ainda está negociando não em favor dele, ele está negociando em favor dos pobres, porque tudo que ele vender não vai para ele, vai para os pobres. Aí depois que você der tudo isso, você vem e segue-me. Essa é a mensagem que Cristo manda para ele. Aí olha só, ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste. Por quê? Era dono de muitas propriedades. Ele, primeiro de tudo, ele já escolheu um Deus, ele já tinha um Deus que era o dinheiro. Então, Cristo, ele percebeu isso, e ele falou: esse rapaz, né, esse homem, ele não segue somente a mim, né, ele não segue de todo o coração, ele tem um Deus que é o dinheiro, e ele quer se amparar perante a lei. Ele falou: isso daí é a lei, tudo isso eu já faço desde a minha mocidade. Mas aí a gente entende o quê? A lei, ela mostra onde precisamos mudar. Não tem como se justificar perante a lei. Hoje em dia, a gente vê isso daí, tem um crescimento muito alto de pessoas que abandonam a graça e começam a seguir a lei. A gente vê diversas igrejas aí, são chamadas judaizantes, né? É o pessoal que começa a seguir a lei. É a igreja com a Arca da Aliança, é a igreja com isso, com aquilo. Tem até pastor começando a vestir um monte de roupa lá do Antigo Testamento. Por quê? Está começando a seguir a lei. Mas a lei ela já foi cumprida, não tem que ficar seguindo isso. E a lei, ela mostra que, se você quiser seguir a lei, você nunca vai conseguir se justificar por ela. Por quê? A lei, ela nos mostra a doença, mas Cristo, ele é o remédio. Vamos entender o que significa isso? A lei, irmãos, ela mostra aonde está o problema. É como se fosse uma tomografia, um raio-x. Por quê? Quando você faz um raio-x, né, uma tomografia, ela vai mostrar onde está o seu problema. Mas ele vai curar você, o raio-x? Não vai. Ele só vai te mostrar aonde está o seu problema. Ele só vai mostrar onde que está aquela doença. É como se fosse uma lanterna. Quando você está andando, quem aqui já andou em estrada de terra à noite, você não enxerga nada.
que você faz? Você liga o farol alto, aí a lâmpada ali, a luz, ela vai mostrar para você aonde que tem algum possível galho, algum buraco, para você se desviar dele. A lei, ela vai mostrar para você aonde você vai tropeçar. Ela vai mostrar para você aonde você está errado. Mas como eu consigo completar tudo isso e me curar? Aí que chega o perfeito, que é Cristo. Cristo, ele nos mostra, Cristo, ele é o remédio. Cristo, ele não veio somente para morrer lá na cruz e pronto. Não, ele veio para quê? Para nos perdoar e purificar de todos os nossos pecados. O povo, ele estava esperando, e muita gente, como eu já disse, espera até hoje o Messias prometido, como se fosse ali um grande rei que viesse julgar todas as nações. Realmente, só que não do jeito que eles esperam. Eles esperavam o quê? Da mesma forma que foi na época dos juízes, que viria um juiz e tirava todo o pessoal que estava julgando Israel e julgava o povo, eles achavam que Jesus viria dessa forma. Mas não, Jesus, ele não veio para libertar o povo do Império Romano. Cristo mesmo, ele fala o quê? Ele veio para purificar o povo e para libertar dos seus próprios pecados. Vamos entender isso? Porque o povo estava esperando alguma solução para tratar no efeito. Qual que era o efeito? Era o povo ser afligido e perseguido. Mas qual que era a causa? Por que o povo estava sendo afligido? Por causa do pecado. Então, Cristo, ele não veio para tratar o efeito, ele veio para tratar a causa. Então, eu e você, muitas vezes, nós passamos por algum problema e nós não entendemos e falamos, meu Deus, Senhor, me cura, né? Resolve essa situação. Mas a gente está preocupado só com a situação causada. Mas o que causou aquela situação? Da mesma forma está aqui, que foi falado acerca do casamento e da família. De vez a gente ficar se apegando na discussão se pode isso ou aquilo, a gente tem que se apegar no quê? Como eu cheguei nesse ponto e aonde eu posso voltar? Lá em Apocalipse fala, eu tenho contra vocês que vocês esqueceram do primeiro amor. Volte ao primeiro amor. É isso que a gente tem que fazer, irmãos. A Santa Ceia, que vai ser, daqui a pouco vai ter o momento da ceia. Um texto muito interessante, que é falar do quê? Examine-se o homem a si mesmo, para que não come e beba para a sua própria condenação. O que é isso, examinar a si mesmo? É só no domingo de ceia? É só no culto de ceia? Não, é todo momento. Todo santo dia a gente tem que se examinar e falar, aonde eu estou errando? O que eu fiz de errado? Aonde eu posso melhorar? Porque a ceia continua falando, porque muitos comem e bebem para a sua própria condenação, não discernindo o corpo. Como assim não discernindo o corpo? Porque não entende, só toma o cálice e come o pão, não entende o momento que está participando. Então, isso daí é bem interessante a gente o quê? Nos examinar dia após dia e também entender qual o real significado de ser um cristão e o porquê eu estou participando do corpo de Cristo. É isso que nós temos que entender. E aqui é falado, a lei ela mostra isso. A lei ela serve para nos mostrar, para nos condenar e falar, você não pode. É como se eu assinasse um contrato e eu não pudesse cumprir. Aí chega o quê? Uma pessoa que pode me ajudar, eu esqueci agora a palavra, meu Deus do céu. A palavra fiador, lembrei. É fiador, é como se eu precisasse de um fiador num contrato que eu não consigo cumprir com ele, e chega o fiador e fala, está tudo pago, está tudo resolvido. Quem que é esse fiador? É Cristo Jesus, né? Glória a Deus por isso. E aqui a gente entende, ele amou mais o poder e a segurança que o dinheiro podia dar do que a presença de Deus. Esse rapaz, ele amou mais o dinheiro, ele amou mais o poder. Por quê? A gente entende o seguinte, o poder, irmão, é algo que é muito complicado, e ele se apegou muito nisso, no poder e na segurança do dinheiro. É pecado o cristão ele ser rico? Não tem nenhum problema, irmão, não tem nenhum problema. Você pode muito bem ser uma pessoa com muitas posses. O problema é o seguinte, a partir da hora que o dinheiro começar a dominar a sua vida, aí você está errado, aí já acabou tudo. Então, a partir da hora que eu entendo que mesmo eu sendo uma pessoa milionária, bilionária, quem é o dono e quem comanda a minha vida é Deus, pronto, eu estou no caminho certo.
Vocês querem ver um exemplo? Eu achei bem interessante, eu tomei nota disso na aula dos professores da IBD, que tem toda terça. Saul e Davi. Saul, ele amou mais o poder do que a Deus. Como assim? Ele ficou 40 anos no reinado, né, pastor Rodolfo? Ele ficou 40 anos no reinado e ele, 2 anos somente, ele fez a vontade de Deus. O resto dos 38 anos, ele não fez mais a vontade de Deus. E ele amou tanto o poder que ele, se aparecesse Deus ali e queresse tomar o poder dele, o reinado dele, ele matava se ele tivesse como. Esse daí é um problema muito grande. Por quê? Ele tomou tanta posse daquele poder que ele não queria mais largar. E ele acabou se esquecendo da presença de Deus, que é o mais importante, que é o que colocou ele ali. Agora a gente vai pular para Davi. Davi, por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Davi, ele pecou, ele errou, mas quando ele viu que ele estava errado, que ele pecou, aí você vê aquele salmo lindo, que é o Salmo 51, que diz o seguinte: Senhor, eu estou errado, o Senhor pode tirar de mim riqueza, amigo, posse, até o reinado, pode tirar tudo de mim, só não retires de mim a tua presença. Então olha só que interessante, o problema não é quem você é, não é o que você tem, e sim o que você faz com o que você tem. O problema é a riqueza, né? E a questão é a seguinte, ele amou mais o poder e a segurança do que a presença de Deus. E isso Cristo, ele viu, sondou o coração daquele rapaz e ele mostrou. Olha aí ele falou: então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus, né? Quem é rico, quem tem dinheiro, tem medo dessa passagem, né? É complicado. Aí o pessoal tem medo. Por quê? Vamos lá. Eles acharam o quê? Riqueza era sinal da aprovação divina, né? Isso daí era algo muito comum, era algo cultural da época. Por quê? Eles falavam, isso daí hoje em dia, muitas pessoas ainda creem nisso, que o dinheiro ele é uma questão da aprovação divina. Só que, nem tanto. Cristo ele mostra que a riqueza não é um sinal de prosperidade e vice-versa. Nem todo mundo que é rico significa que ele é aprovado por Deus. E também nem todo mundo que é pobre, que passa dificuldade, é reprovado por Deus. Muito é ser falado isso, muitas pessoas ainda dizem isso, né? Se você está desempregado, se você está passando alguma dificuldade, é porque você está em pecado. Não, irmão, tem muita pessoa que passa necessidade, às vezes está desempregado, está perecendo, não perecendo, perdão a palavra, porque quem é servo de Deus não perece. A pessoa está passando dificuldade, mas Cristo é com ela. Muitas vezes a pessoa que está ali padecendo necessidade, desempregado, com dinheiro contado para pagar as contas, a pessoa tem uma vida com Deus muito mais próxima dele do que uma pessoa que está esbanjando riqueza. Então a gente vê, tem até aquela passagem, né, do rico lá, do cara que fica orando ali, mostrando o que ele faz, o que ele é, e tem um outro rapaz só falando: Senhor, eu sou pobre, miserável, pecador, eu não mereço nada, mas o Senhor é comigo. Quando a gente entende isso, irmão, aí que está o X da questão. E Cristo ele mostra, né, que a prosperidade ela não tem sempre a ver com a aprovação divina, né, a prosperidade financeira, porque tem muita pessoa que é próspera e não tem muito dinheiro. Prosperidade não significa dinheiro, então é bem interessante a gente entender isso. O problema não é a riqueza, e sim o amor ao dinheiro, como eu disse pouco tempo atrás aqui. O problema é que ele amou mais o dinheiro do que a Deus. Quando o nosso foco, quando o que governa, o que comanda a nossa vida é o dinheiro, aí, irmãos, a gente tem que parar, analisar e voltar aonde a gente caiu e entender. Muitas vezes Deus ele permite a pessoa ela ter esse momento, e muitas vezes a pessoa aprende da pior forma, né? Então é complicado. Se você está passando por esse momento, irmão, dando mais valor ao dinheiro do que a presença de Deus, volte e pense, fala: Senhor, aonde que eu caí? O Senhor
me faça voltar ao primeiro amor, de quando eu me lembrava de tudo que o Senhor tinha feito, e o Senhor é quem governava a minha vida. E é interessante o quê? Cristo, ele é bem didático, né? Cristo, ele mostra, mas também ele faz. E olha só que interessante, o camelo passou pelo buraco da agulha, irmãos. Mas como assim? Eu não vou me atentar aqui qual é o buraco da agulha, tá? Não vou me atentar a isso. O camelo, ele passou pelo buraco da agulha. Os irmãos querem ver como? Vamos ver, na Bíblia. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Olha só, em Lucas, essa passagem do jovem rico é em Lucas capítulo 18. No começo do capítulo 19, né, que isso aí está em Lucas 19, 8, a gente vê o quê? Cristo no capítulo 18 mostra e fala com o jovem rico, e logo quando chega no capítulo 19, ele encontra com Zaqueu. Muito famosa essa passagem também, de que Zaqueu, ele estava ali em cima da figueira, né? Ele estava em cima daquela árvore, e ele, para ver Jesus, ele vendo Zaqueu, ele falou: Zaqueu, eu vou pousar na sua casa, eu vou, ter um tempo com você. E quando ele chega na casa, muitas pessoas falam: nossa, mas ele está até com os publicanos, né? Nossa, ele assenta até com esse tipo de gente, porque o pessoal gosta de falar, né? A língua do povo é afiada. Então eles vão lá e falam tudo isso. E Zaqueu, ele tem um verdadeiro encontro com Deus. Ele pega e fala assim, Senhor Jesus, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Logo no próximo verso, Cristo fala o quê? Em verdade eu digo que você agora está salvo, você alcançou a salvação, essa casa está salva. Por quê? Aí aqui eu digo, Zaqueu, ele não foi salvo pela sua obra, e sim pelo coração arrependido. Muitos acham que Zaqueu, ele foi salvo por esse momento que ele entregou o seu dinheiro, mas não. Aqui não está falando do valor, não importa o valor, não importa o tanto que ele deu. O que importa é o quê? É o coração arrependido. Jesus não mandou ele fazer isso. Ele fez o quê? De bom grado, porque ele sabia que ele estava errado. Vamos entender a questão do publicano? A questão do publicano é a seguinte: o publicano, quando o Império Romano ele entrava e ele dominava um povo, ele pegava alguém de dentro daquele povo e ele colocava para cobrar os impostos. Como que funcionava? O governador, ele falava: eu preciso tirar tal valor dessa região. Por exemplo, São José dos Campos, vamos colocar aqui. Eu preciso de um valor X para São José dos Campos. Ele passava para os oficiais, e os oficiais falavam para os publicanos: eu preciso de valor tal. Só que esse pessoal, os publicanos, eles não eram assalariados, eles não tinham salário. Eles eram comissionados, eles recebiam por comissão. Aí agora vamos lá, olha a escala. Tinha o povo, aí tinha o publicano, depois do publicano tinha os oficiais, depois dos oficiais tinha o governador. O governador já falava: eu quero tanto. Aí chegava no oficial. O oficial, ele tinha que tirar o dinheiro dele. Aí ele falava: eu preciso de tanto. Ele já superfaturava. Aí ele chegava no publicano: eu preciso de tanto, um valor já superfaturado. O publicano é quem colhia o imposto do povo. Aí o publicano também não tinha salário, ele era alguém comissionado. Então ele metia a faca mais ainda no povo. Por isso que eles eram os mais odiados. Por isso que todo mundo odiava o publicano. Por quê? Eles eram o rapaz ali que enfiava a faca mesmo no povo. Ele falava: você tem que me dar tanto. Só que esse valor dele já era superfaturado 2 vezes. Olha aí. Então, é perigoso. Por isso que o povo odiava ele. E ele fala, aí agora os irmãos entendem esse versículo. E se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu tenho roubado, lesado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Porque ele sabia de tudo que ele tinha feito de errado. E ele pegou e restituiu, aquele valor que ele tinha roubado do povo. Isso daí é muito interessante. E aqui foi a questão. Não é impossível, irmão, não é impossível. A questão do camelo passar no buraco da agulha, isso daí é algo
Jesus aqui usou uma figura de linguagem. É a mesma coisa que eu falar, eu estou morto de fome. Eu estou morto? Não estou, só estou com fome. Entendeu? Eu não estou morto. Essa é a questão. Entendeu, pastor? Essa é a questão. Então, vamos lá. Quando Zaqueu ele passa por esse momento, a salvação alcança a casa dele. E aqui a gente entra no final da revista, que é o seguinte: maior é o que serve. Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas, depois de 3 dias, ressuscitará. Jesus ele se entregou, ele foi adiante como um comandante rumo ao triunfo. Aqui, Jesus ele continua andando. Qual é o rumo de Jesus? Ele está indo para Jerusalém. A aula passada, os irmãos que estiveram aqui lembram do seguinte: quando teve ali no Monte da Transfiguração, né, e Jesus ele conversando com Moisés e Elias, né, e o assunto é revelado num dos evangelhos. E é falado do quê? Eles estavam conversando acerca da morte de Cristo, que será onde? Em Jerusalém, que vai ser palco de tudo aquilo. Nós estamos caminhando para o final já do Evangelho de Marcos, nós já estamos indo para o final. O final de todos os evangelhos mostra a crucificação, né, a Semana Santa, tudo isso daí. E aqui, Jesus está caminhando para Jerusalém. Ele fala, ó, o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte, entregarão os gentios. Tudo isso, irmãos, Cristo ele já sabia. Primeiro, tudo isso já estava escrito. Os irmãos veem, todo o Antigo Testamento preparava para Cristo. Isaías, em Salmos, a gente vê em muitos outros livros do Antigo Testamento, já apontava e já profetizava acerca da vinda do Messias e também do seu sofrimento. A gente vê Isaías 53, famosíssima passagem, que mostra acerca do sofrimento do servo. Então, Jesus, ele não foi pego de surpresa. Cristo, ele se entregou. É bem interessante a gente entender isso, né? Isso daí é falado, né? A Bíblia mesmo é dita que Cristo, mesmo ele sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Antes ele se fez carne, né? Ele se esvaziou para ser como nós. Isso daí tem uma figura de linguagem que eu acho muito interessante, uma ilustração, na verdade, que é assim: eu tenho a minha estatura, eu sou um homem adulto. Quando eu vou conversar com uma criança pequena, o que eu faço? Eu me agacho, eu me ajoelho e fico na altura dela. Eu converso numa linguagem que aquela criança consegue entender. Eu virei uma criança? Não, eu não virei uma criança, eu continuo sendo um adulto. Da mesma forma foi Cristo quando ele veio à Terra. Ele continuou sendo Deus, ele ainda era Deus, mas ele também se fez homem. Então ele estava limitado no seu corpo físico, mas ele continuava sendo Deus. Deus é o quê? Onipresente, onipotente, onisciente. Por isso que às vezes as pessoas não entendem, mas Cristo ele era 100% homem e 100% Deus. E aqui nós vamos caminhando para finalizar. E eles responderam: permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus disse-lhe: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: podemos. Tornou-lhe Jesus: bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Meu irmão, não queira ter poder, queira ter autoridade. Os discípulos, eles não entenderam. Cristo ele estava falando sobre a crucificação dele, mas eles falaram que, Senhor, deixa que um de nós aqui, eu assento na esquerda e o outro na direita. Eles estavam preocupados com a glória, mas não. Cristo ele fala: vocês podem beber o cálice que eu vou beber, vocês podem, né, ser batizados com o batismo que eu vou ser batizado. Aí eles não entendem mesmo assim. Eles falam: podemos. Irmão, meu Deus, é difícil. Aí eles vão lá e falam: a gente pode. Aí Cristo ele fala: ok, então vocês vão passar por isso. Bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado.
Só que aqui Cristo está falando sobre a sua crucificação. Quando Cristo está orando ali, ele começa a sentir todo o peso da condenação do mundo sobre a sua cabeça, ele começa a sentir a aflição do juízo de Deus. Ele fala: Senhor, afasta, se possível for, afasta de mim esse cálice. Quando Cristo ele fala isso, ele está falando do juízo. Nossa, mas Cristo ele se entregou, ele está falando: afasta de mim esse cálice? Não, ele está sentindo o juízo de toda a humanidade. Irmão, imagina, se eu e você a gente tem peso na consciência de uma coisa que a gente faz errado, imagina o peso de bilhões e bilhões de pessoas, que não só o pessoal que vive hoje, mas quem viveu antes e quem ainda vai viver até a volta de Cristo. Todo esse peso ser despejado sobre Cristo, ele sentiu todo esse peso, irmão, e todo o juízo que Deus viria despejar sobre ele. Por isso que ele fala: se possível for, afasta de mim, aparta de mim este cálice. Por quê? É um cálice muito complicado, irmão, você ter o juízo de Deus sobre você. Imagina você saber que Deus está irado com você, porque a ira de Deus ela precisava ser derramada. E ela foi derramada sobre quem? Sobre Cristo. Então foi isso, é isso que Cristo está falando. Mas aí os discípulos quiseram e falaram: eu quero, eu posso. Então tá bom. Aí a gente vê que o Tiago foi o primeiro mártir, né, que teve, o primeiro a morrer ali. E também teve João. João ele morreu de velhice, mas ele foi muito perseguido ali, e ele também sofreu muito. A gente vê que ele foi exilado na ilha de Patmos, né, onde foi escrito o Apocalipse. E aqui para a gente finalizar, irmãos, somos testemunhas de Cristo. Quando a Bíblia ela fala que nós somos testemunhas de Cristo, nós somos o quê? Nós temos que testemunhar a sua obra. A Bíblia fala: sede firmes e constantes, sempre abundantes, na obra de Deus. Por quê? Porque o vosso trabalho não é vão na obra do Senhor. O que significa isso? Irmão, a gente tem que dar continuidade na obra de Deus. E qual foi a obra que Cristo começou? Foi a cruz. Foi perseguido, foi humilhado. Eu e você, a gente está disposto a servir isso? Quando a gente fala que nós somos testemunhas de Cristo, nós somos mártires, porque a palavra testemunha significa mártir, né? Então, todos aqueles que morrem por Cristo, é você defender o Evangelho, a ponto de que você pode ser até morto por isso. Isso daí você é ser testemunha de Cristo. Quando a gente chega no ápice, no ponto máximo, no suprassumo de ser um cristão, é o quê? Quando o apóstolo Paulo fala o quê? Para mim, o viver é Cristo, mas e o morrer? É lucro. Então, irmão, quando a gente entende isso daí, que se eu viver é Cristo, maravilha, mas se eu morrer também, tá bom, porque eu vou estar com Deus, eu vou descansar, meu irmão, aí a gente está no ápice mesmo de ser um verdadeiro cristão. E é isso, ó. E aqui para finalizar a gente entra na parte do cego Bartimeu. Jesus ele caminhando, ele encontra com Bartimeu e ele fala: o que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus disse-lhe: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Aqui entra a parte das crianças. Olha só que interessante, não só as crianças, mas as pessoas que precisavam de alguma necessidade, que tinham alguma necessidade especial e precisavam de uma atenção maior. Bartimeu ele não tinha nada para dar em troca, somente a fé, que Cristo era o Messias. Bartimeu era um cego, irmão, era um mendigo, mas o que ele tinha? Ele acreditava que Cristo era o Messias, que Cristo era o Filho de Deus, o enviado. Tinha um monte de doutor da lei, escriba, fariseu, saduceu, um monte de gente importante. Ninguém deles acreditaram em Cristo. Mas o mendigo, o cego, que não tinha nada em troca, ele veio e ele creu que Cristo era o Messias. E Cristo curou ele. E olha só que interessante. E imediatamente ele tornou a ver. E seguia a Jesus estrada fora. Irmão, quando a gente entende isso, é algo impressionante. E aqui para a gente finalizar, aplicação pessoal. Atentemos para que nossas famílias, posses e pretensões do coração sejam em tudo santificadas, espelhando as sábias lições de Jesus. Afinal, devemos viver de acordo com os padrões do reino de Deus, e não
com os do mundo. Deus abençoe, igreja.